Vai entrar a vinheta antes, né? Ou já vai direto? Geralmente é a vinheta. Hoje em dia está impossível andar nas ruas e se sentir seguro. É hora de fazermos algo diferente. Vamos unir condomínios, comércios e residências em uma solução inovadora de segurança. Conheça a CoSecurity e tenha as ruas de volta para você por um valor acessível. Junte-se à maior rede de vigilância urbana de São Paulo e aproveite o desconto promocional. Colabore, compartilhe. CoSecurity. www.segurançacolaborativa.com.br. Ligue 11 3393 1742. CoSecurity é HNA. Você confia. Saudações, amigos do canal Segurança Estratégica. Com oferecimento da startup CoSecurity, apresentamos o 36º programa da série CoSecurity Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias e trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso tema de hoje será o impacto da Copa do Mundo na segurança dos condomínios. Olha, tema interessante, tema bem do dia. Turma já está assistindo a Copa, vendo suas zebras e todo mundo mobilizado para a estreia do Brasil nessa quinta-feira. CoSecurity, as ruas de volta para você, inclusive para torcer. Participam dessa edição com a gente Flávio Guimarães Pierobon, síndico profissional certificado sob o reconhecimento de proficiência da Fundação Vanzolini e com experiência prévia em empresas de médio e grande porte nos segmentos de consultoria de gestão, mineração e gerenciamento de projetos. Atuação profissional prévia em condomínios do Rio de Janeiro desde 2014 e atuação profissional em São Paulo desde 2018, especializando-se em gestão de condomínios e finanças. Também atende como síndico profissional, consultor financeiro, orçamentário, auditor retroativo e ou preventivo para a prestação de contas condominiais. Também conosco Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos institucionais da startup CoSecurity, economista pela Universidade Mackenzie, oficial R2 de infantaria, foi um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de São Paulo, quando trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. E Alexandro Oliveira, super executivo de vendas da CoSecurity, aquele craque em oferecer para você grandes soluções. Então, a partir de agora, vamos conhecer soluções, discutir novas ideias e explicar as melhores práticas e estratégias de segurança colaborativa para a sua rua, para o seu bairro, unindo condomínios, casas, empresas e comércios num único propósito: segurança colaborativa. CoSecurity, as ruas de volta para você. Flávio Pierobon, boa noite, nosso convidado de hoje desse programa. Muito boa noite, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Jorge. Legal, e vamos começar falando dessa atividade, que é uma atividade hoje altamente valorizada, síndico profissional, né? Antigamente a gente tinha aquela história, né? Vai ser síndico do prédio. O cara que era sempre, alguém que era sempre escolhido era aquele que era o aposentado, que tinha tempo, que tinha saco de aturar essa atividade, né? Na reunião, na assembleia, o cara era quase que eleito, empurrado e não pela vontade própria. E hoje a gente tem uma mudança total nessa postura com a profissionalização dessa profissão. Fala para a gente dessa mudança de paradigma na gestão dos condomínios. Bom, então, Jorge, o que acontece nos condomínios é uma modernização do espaço urbano, onde cada vez mais nós temos nos centros urbanos mais condomínios maiores, mais modernos, mais complexos, e por conta disso é preciso que nós tenhamos também profissionais cada vez mais habilitados, fazendo a gestão, fazendo o movimento, o trabalho por trás de toda essa operação condominial. Por isso que surgiu essa figura do síndico profissional. Você tem uma certificação que poucos aqui no Brasil têm, né? Uma certificação pela Fundação Vanzolini. Como é que é esse estudo, como é que é essa formação para se tornar um síndico profissional? Quais são, o que vocês estudam para essa profissão? O síndico é um profissional generalista, né? Mas nós podemos fazer um paralelo, uma analogia entre uma empresa e um condomínio. Eles têm uma característica muito similar, que é a hierarquia, a forma como é gerida, os dois tipos de organização.
E por conta disso, nós temos nas empresas a figura de um presidente, um chairman, um CEO, e nos condomínios nós temos a figura de um síndico, fazendo a gestão, fazendo todo o trabalho de coordenar aquele pessoal, aquele time, né, todos os moradores, no caso dos condomínios, para que a coisa flua de maneira harmoniosa. Legal. Já chega aqui a informação que você é amigo do grande Edmilson Hornhart. Então isso aí já torna o currículo assim altamente valioso, né? Isso aí é uma figura poderosíssima, um grande síndico profissional, instrutor de vários, formador de vários síndicos profissionais, né? Bacana isso. Boa noite. Boa noite também a todos os outros colegas que podem estar assistindo, devem estar assistindo, talvez em outros estados, outros lugares do Brasil, dado que é um tema que vai estar presente em todos os cantos, né, do nosso país. Mas vamos falar mais, vamos aprofundar nisso aí, porque hoje tem muita gente interessada até em querer ser síndico profissional. Qual é a formação, o que vocês estudam para ser um síndico profissional? Então, como eu estava citando sobre a característica de ser um profissional generalista, precisamos saber um pouquinho de tudo. Importante nos cercarmos de profissionais especialistas de cada uma das áreas de competência. Entendo que para os condomínios a segurança é uma dessas áreas de competência, que vai ser o tema principal da nossa conversa aqui hoje. E além desta tem também competências financeiras que precisam ser observadas, competências de manutenção, onde entra a engenharia, competências de direito, para saber o que pode, qual é o regramento nos condomínios, o que não pode, como pode, quando. E, além disso, a parte comunicativa também é importante, a parte a própria mesmo de marketing e de empreendedorismo, de tecnologias, tudo isso e mais um pouco, o síndico precisa ficar antenado, se cercar de time, de equipe competente para conseguir fazer uma boa gestão, uma gestão de qualidade. Legal. Quanto tempo que demora para a formação de um profissional, de um síndico profissional? Vamos lá. Atualmente não demora muito tempo, pois a profissão do síndico não é regulamentada atualmente, mas é importante nós termos consciência do que é um profissional capacitado e qualificado e do que é um profissional que atingiu o mínimo para exercer a profissão. Dado que não temos a regulamentação como uma regra, há cursos menores, menos rigorosos, que já permitem a atuação de síndicos. Então é importante que a gente tenha até consciência dos condôminos que nos contratam, são os nossos clientes, do que é um bom profissional nessa área do mercado condominial e o que é um profissional que está apenas ainda engatinhando, está aprendendo, que não tem demérito nenhum, é a fase de qualquer profissional, mas que, enfim, precisa ser entendido para a gestão do seu patrimônio, que pode representar um risco muito grande ao valor do patrimônio, a maximização desse patrimônio no longo prazo, ou o contrário, se tiver uma gestão desastrosa. Essa certificação que você tem, o que ela torna de diferente, que vantagem que ela dá para você e para quem está contratando o seu trabalho, por exemplo? Olha, eu diria que, em primeiro lugar, oxigenação. Oxigenação é super importante nas áreas, ainda mais uma que está mudando tanto, né? Todo ano, nos condomínios, temos novidades. E arrisco dizer mais, todos os semestres, todos os meses. A pandemia acelerou muito os processos de transformação e, sem dúvida, esses processos vão continuar, né, independente do que acontecer no mercado. Então, uma proficiência te traz a obrigatoriedade de estar sempre estudando e renovando, se atualizando no mercado. Isso tem que ser feito independente de uma certificação de proficiência, mas ela é um título que garante isso, que o profissional está antenado às mudanças, às transformações do mercado. Interessante. Você tocou na questão do síndico profissional, da profissionalização dessa carreira, né? Criar uma carreira de síndico. Você vê com bons olhos isso? É necessário realmente que o síndico, que isso se torne uma profissão regulamentada, ou essa burocracia aí brasileira, o Brasil que adora criar corporações, né? Ou isso poderia ser dispensável? Qual a sua opinião sobre isso, pela vivência que você já tem, né?
Depende um pouco do meio em que vivemos, mas atualmente não enxergo como algo que vá por si só melhorar a profissão. Eu acho que existem momentos da profissão de maturação da mesma, né? E talvez, a minha impressão é de que nós ainda não estejamos nesse momento de uma regulamentação. Acho que a profissão não precisa ser regulamentada para ser uma profissão reconhecida e bem exercida. Tem que diferenciar isso também. E atualmente eu vejo que o mercado está realmente se desenvolvendo, está adquirindo essas competências. Ainda não estamos muito próximos da regulamentação, na minha Qual visão. é o perfil ideal para o cara que quer ser síndico? Vamos lá. Dentro da realidade atual, né, que você está falando, é um trabalho hoje que tem mudanças o tempo todo, uma cacetada de legislação toda hora se alterando e você tendo que se adaptar a ela, né? Então, qual é o perfil desse síndico? É o cara mais advogado? É o cara mais administrador? É um cara mais economista? Qual é o perfil para o síndico, na sua visão bem prática, né? O que pega mais pesado como competência, acho que é a proatividade, muito importante por conta do ritmo, e a questão de ser um bom ouvinte, porque como nós precisamos estar próximos de especialistas, é uma vantagem muito grande ser um bom ouvinte, tanto para ouvir os seus condôminos, os clientes, como o seu time, e saber utilizar o que eles têm de melhor para oferecer. Eu sou muito mais feliz quando eu tenho na minha equipe pessoas mais inteligentes e mais capacitadas do que o oposto. Eu procuro me cercar sempre de pessoas brilhantes. E isso funciona muito bem até então. Então, essa habilidade de comunicação hoje é um fator preponderante para o síndico, é isso? Sim, sim, é super importante. A escuta ativa, principalmente, e uma clara comunicação. Então isso está fazendo a diferença. Então, a gente tinha... Então, a mudança para aquele síndico de antigamente, que normalmente era um síndico, eu já tive essas experiências, né? Muita gente que era síndico, aquela pessoa mais idosa, o aposentado, e o síndico se achava o imperador do prédio, o dono da cocada preta. Essa visão mudou, né? Tem que mudar sim, porque quem nos coloca lá, quem nos, enfim, elege como representante, como quem vai tocar os trabalhos para estar à frente das mudanças, são os próprios clientes. O poder sempre vem de baixo para cima, e isso precisa ser reconhecido pelos dois lados, né? Quem exerce o papel, quem elege os representantes, é super importante, sim, ter uma postura humilde, uma postura de servir ao próximo, para que a gente consiga ter o papel bem desempenhado. Legal. Qual é a rotina de trabalho de um síndico? Como é que é esse dia a dia de vocês? Como é que funciona num dia, numa semana? Como é que é o modelo, o trabalho de gestão? Gestão e relacionamento que você está explicando agora, enfatizando bastante isso. Interessante essa pergunta, Jorge. Eu acho que a rotina do síndico pode variar bastante, dependendo do perfil de cada síndico, né? Eu tenho o meu perfil e sei que se for pegar qualquer outro colega dessa área, vai ter uma resposta muito diferente da minha. Mas acho que o principal ponto para a maior parte deles seria a organização, porque é muito importante estar à frente do que acontece em cada um dos condomínios. E os síndicos profissionais têm o dever, né, de fazer a gestão não de um condomínio apenas, mas de múltiplos condomínios com o seu time. Então, na verdade, você está atuando com equipes variadas em vários condomínios, né? Vários edifícios, vários condomínios, né? Isso mesmo. Essa situação... Então, essa é a diferença, talvez, para aquele síndico tradicional antigo que só cuidava do seu jardinzinho, digamos assim, né? Isso, e todas as caixinhas precisam estar em seu devido lugar, para que você possa atender em tempo, atender com qualidade. Tudo isso é importante. Então, eu enxergo como rotina do síndico dar uma atenção muito especial à organização, ter a proatividade que eu citei anteriormente e ter a comunicação, né, com a escutativa para conseguir com que o trabalho tenha o seu valor percebido, né? Você não gera muito valor se você faz algo que não é solicitado. Mas do ponto de vista bem prático, o que você faz, por exemplo, numa semana? Qual é a tua série de atividades? Como é que é o seu modus de gestão? Vamos lá. A gente vê se tem outros que também fazem a mesma coisa, parecido, ou podem copiar, de repente. Vamos ver aí. Perfeito, legal.
eu venho da área de empresas, então eu procurei trazer alguns elementos de lá do que eu aprendi. Acho que cada um vai trazer um pouco da sua experiência própria, e isso é muito válido para a gente aprender um com o outro, né? Eu trago ferramentas da qualidade, da gestão da qualidade, né? Eu trago relatórios gerenciais com periodicidades estabelecidas e claras, né? Mensais, semanais, e trabalho junto do corpo diretivo dos condomínios, apresentando esses relatórios sempre que solicitado, ou na sua periodicidade já pré-determinada, e em cima disso que nós vamos fazendo o trabalho em si, né? Vamos discutindo o que precisa ser alterado, o que precisa ser priorizado, que é muito importante trabalhar com prioridades, e a minha rotina gira muito em cima disso. Essa gestão dos relatórios, gestão financeira é uma área que eu tenho um apelo também específico, especial, então eu gosto muito dos meus relatórios financeiros e coloco isso na minha rotina de uma maneira também muito presente, e estou sempre tentando passar isso o máximo possível. Constância em comunicação entra na minha rotina também. Todos os dias eu tenho atividades de comunicação já pré-definidas. Costumo começar o dia repassando uma listagem de atividades que serão importantes de ser eliminadas para fazer uma avaliação da minha produtividade no dia, né? E assim vou tocando a minha semana. Ah, legal. Então isso é importante, um detalhe que é importante a gente saber, né? O que o síndico deve e não deve fazer? Pode e não deve. Pode seguir a convenção. Essa é a resposta mais simples que eu posso dar, né? Eu posso elaborar se eu tiver um pouquinho mais de detalhes sobre a pergunta, mas tudo que o síndico pode e deve fazer vai estar descrito na regra do seu próprio condomínio. Cada condomínio tem uma regra específica que se encontra na convenção e seu regulamento interno. O síndico que tem o hábito de consultar, de entender esses documentos e saber como que aquilo se encaixa na legislação do Brasil ou do seu estado, de todo o ambiente que está inserido, ele já sabe exatamente o que pode fazer e o que não pode. Ele está ciente. Agora, a contramão disso, os condôminos têm a cultura no Brasil de saberem isso? Essa é uma pergunta crucial. Não, ótima pergunta. É difícil de pegar um condômino que sabe a convenção em grandes detalhes. Normalmente a gente precisa repassar trechos da convenção para explicar certo fato ou outro, né, e esclarecer como que deve acontecer a coisa dentro dos condomínios. Seria muito bacana se o pessoal tivesse um domínio maior disso, com certeza, mas a gente sabe que o brasileiro tem uma vida muito corrida, então a gente faz a nossa parte tentando esclarecer com a comunicação mesmo. Legal. É a Constituição, né, Ferrão? Constituição, que aqui no Brasil o pessoal está começando a aprender, né? Importante. Então, aprenda também a Constituição do seu condomínio. Um pequeno complemento é que eu tenho por hábito fazer algumas circulares com trechos da convenção que são muito importantes. Quando é um negócio que é um pouquinho mais crítico para aquele condomínio, é importante ter uma circular periódica que entre com aquele trecho para deixar o condomínio num patamar de informação mais esclarecido. Porque tem cada situação específica, né? Cada lugar tem a sua cultura também, né? Tem gente que é ótimo em conhece a regra e cumpre a regra, e tem lugar que o cara faz questão de não conhecer a regra. Ainda tem esse detalhe, né? Ele sabe que a regra existe, mas não, eu faço questão de não passar dela. E aí o síndico tem trabalho para burro nessas situações, né? Sim, mas faz parte. A gente sabe que, enfim, se munindo dos processos, tudo caminha para o lado do bem, tudo caminha corretamente. Então a gente, independente disso, faz o trabalho com bravura, com coragem. Você falou que gosta de trabalhar bastante com relatório. O que faz o seu condômino te avaliar como um síndico eficiente? Ou até ampliando a pergunta, o que torna o que dá visibilidade ao papel de eficiência do trabalho desse síndico profissional, na sua visão? Essa pergunta é um pouco mais difícil, porque eu acho, sinceramente, que os relatórios não são o ponto principal que respondem a essa pergunta, não. Isso é um ponto que está muito mais no back-office, na parte do trabalho que não é percebida pelo morador, pelo condômino, do que na parte que ele realmente dá um enfoque, que ele realmente vê o valor da gestão.
né? Tem ações para os dois lados, porque o condomínio não pode, é como uma peteca, ele não pode cair, né? Então você tem que atender sim aos anseios da massa com aquela parte que eles mais veem, e tem que atender também às obrigatoriedades da lei, as obrigatoriedades de edificação, para você manter o padrão, né, da edificação, da construção, e tudo isso ao mesmo tempo. Isso torna dinâmico a área. Uhum. Eu diria pergunta... que no condomínio existe algo que é chamado de caminho do rei, né, que é um ponto que o síndico precisa estar muito atento. É por onde o condomínio passa, iniciando o trajeto por fora do condomínio, passando pela entrada principal, olhando os elevadores, né? Existe esse conceito que é importante de nós sabermos, mas não dá um enfoque só para ele. Sim, esse detalhe é fundamental. Agora, sendo a pergunta de advogado do diabo, o que dá mais trabalho para você dos condôminos como demanda para você de síndico profissional? O que mais te incomoda, ou te atrapalha, ou te impacta na sua ação de gestão? É complicado de responder, porque varia muito conforme cada condomínio. É muito diferente a realidade de um condomínio para o outro. Um condomínio, por exemplo, com 8 torres, que tem um perfil de um condomínio clube, vai ter características muito distintas de um condomínio de 80 unidades no perfil de estúdio, ou um condomínio familiar, residencial tradicional. Eventualmente um condomínio comercial tem as suas características, né? Mas os problemas sempre começam quando a gente se depara com situações onde a gente não consegue contar com a colaboração do condomínio. E essas coisas acontecem nas diversas áreas do condomínio. Legal. Então conta pra gente aqui, esse segredo vai contar só pra gente, qual foi o caso que te deixou aí embananado em alguma situação e que você teve que rebolar para resolver? Ixi, vou tentar trazer aqui do fundo do baú. Acho que alguma outra questão construtiva realmente já me deixou sem saber, assim, sem chão um pouco, né? Eu tive que me virar um pouco nos 30, principalmente quando envolvem outras unidades, porque a gente cuida de patrimônio, é um negócio muito sério, né? Você cuidar do patrimônio do outro é uma responsabilidade monstruosa para uma pessoa, um CPF. Então, por conta disso, assim, tudo que envolva, né, a característica do imóvel daquela pessoa, aquele patrimônio, já é algo mais grave normalmente. E eu tive uma situação onde tive que correr atrás de vazamentos na cobertura que poderiam afetar as unidades, né? Então, foi algo que realmente acendeu o farol amarelo para mim, se não o vermelho, para correr, inclusive acionar a equipe em diversos campos. Não necessariamente o síndico precisa ir até o local, né, correr fisicamente, mas ele precisa tomar providências muito ligeiras, já ter planos de contingência engatilhados, e nem sempre, na nossa experiência, a gente vai ter. É importante, na gestão da qualidade, fala bastante disso, de trocar a roda da carroça com ela andando. E você conseguir, não o ótimo de primeira vez, mas conseguir ir aprimorando aquilo que não estava ótimo. Eu gosto muito do PDCA, do SDCA, para aplicar esse tipo de visão. Legal, explica para a galera aí o que é isso, a turma que não conhece exatamente esses métodos de gestão. Planejamento é o primeiro passo do PDCA, a execução, que é o do PDCA, é o segundo passo, o check seria o terceiro passo, onde você verifica aquilo que é executado, e, finalmente, né, o último passo dessa roda, que é o PDCA, seria tomar ação corretiva ou ação, enfim, preventiva, né, para você fechar o ciclo e dar mais uma volta de melhoria. E fazer isso continuamente, né? É um processo cíclico, ele não tem fim, é um processo que te traz melhoria contínua. Você pode utilizar ele para melhorar um processo ou para padronizar um processo. E aí entra aquilo que você falou ainda há pouco, né? E nesse caso a comunicação é fundamental, né? Porque você tem que envolver as pessoas que estão no condomínio para te ajudarem. Porque você sozinho não tem como fazer milagre, não é isso, né? É isso, nosso tempo é limitado, os condomínios que têm um forte corpo diretivo sempre saem na frente, e é super importante, sim,
saber a quem delegar essas tarefas, centralizar o mínimo possível de decisões, de medidas, né, que precisam ser tomadas. É claro que tudo que passa sob a sua responsabilidade do CPF vai ter que ficar sob a tutela do síndico, não tem como passar para outra pessoa. Mas o máximo que pudesse contar com colaboradores, melhor para o condomínio, melhor para nós construirmos cidades melhores, mais seguras, né? E é claro que eu estou falando de um trabalho de formiguinha, porque o nosso cosmo é muito menor do que o cosmo político, por exemplo, mas estamos fazendo a nossa parte. Legal. Como é que você consegue criar esse incentivo para formar um corpo diretivo que te ajude no seu trabalho? Como é que é isso? Como é que é o desafio disso? Porque não parece muito fácil, né? As pessoas têm sempre uma zona de conforto. Já contratei o síndico, deixa o cara tem que me entregar tudo, tem que resolver tudo. Mas você tem aí um corpo diretivo. Como você forma esse corpo diretivo ou incentiva esse corpo diretivo a te ajudar no seu trabalho e não atrapalhar ou então virar um instrumento de cobrança pesada demais, além da conta que você está fazendo? Certo. Acho que é importante identificar o perfil das pessoas-chave, né? Mas, independente de quem seja, é importante estar do lado deles, escutar bem o que eles estão colocando, para tentar também quebrar barreiras, mostrar que estamos do mesmo lado, né? A ideia realmente é construir valor ao condomínio, é para isso que a gente se dedica, trabalha, porque quem é síndico tem paixão, não tem como não fazer sem paixão, nem dedicação, porque é um trabalho realmente pesado, é um trabalho gratificante, no entanto, é muito bom ver as coisas funcionando e fluindo, né? E o primeiro passo para chegar nisso é agir junto, agir realmente de maneira compreensiva com o corpo diretivo, estimular quando possível, das maneiras mais desafiadoras que vão surgir, mas com inteligência emocional sempre, né? E saber o que motiva, o que para eles é dor no dia a dia, no seu condomínio, o que eles gostariam de ver resolvido, e entendendo isso, fazer o melhor por eles. E não só por eles, pelos todos os moradores, se possível. Sim, o que tem sido mais fácil ou menos complicado? Pegar condomínios antigos já instalados para gerir, ou você, a partir do zero, aquele condomínio novíssimo que começa do nada, o que tem sido mais fácil de trabalhar? Eu não gosto de classificar entre mais fácil e menos fácil, pois mesmo com esses perfis distintos, a gente vai enxergar condomínios com desafios diferentes mesmo, e níveis de barreiras distintas. Então, acho que o que dificulta mesmo é quando nós não conseguimos nos fazer percebidos, os nossos esforços estarem claros para a massa condominial, para os conselheiros mesmo, porque aí nós esbarramos num obstáculo grande, que seria a barreira de comunicação, o não entendimento pleno. Então essa comunicação é o segredão, né? Você conseguiu trabalhar bem ela, na maioria dos casos você consegue fazer as pessoas se movimentarem, trabalharem, entenderem, né, quais são os desafios conjuntos da gestão, né? Para não ficar só você sendo o cara que vai ter que fazer o milagre ou resolver tudo, né? É isso, Jorge. Você falou o ponto-chave aí. Não existe receita para uma comunicação ser boa, mas sim, é o segredo, é a fórmula do sucesso para síndico, porque de fato nós estamos para atender os anseios dos moradores. É super importante pegar isso e enraizar com todas as competências que você já viu na vida. Se você exerce essa função, vale tudo para conseguir fazer isso com perfeição. Sim. Quais são os condomínios mais complexos ou complicados de administrar? Condomínio residencial, condomínio comercial, um condomínio misto, condomínio de classe média alta ou condomínio da chamada classe baixa? O que dá mais? O que é mais desafiador e complicado? Os desafios são diferentes, é difícil de classificar o que seria mais elevado, menos elevado, por conta das suas especificidades. É interessante que cada síndico vai ter mais facilidade para lidar com certos desafios e um pouco menos para lidar com outros pelo seu perfil.
né? Se a pessoa é uma pessoa que vem da área de engenharia, talvez num condomínio que carece de manutenção, um condomínio que talvez seja de uma classe um pouco mais baixa, talvez ele saia na frente, é bem possível. Ou então um condomínio que tem o perfil de condomínio clube e precise de ações que extrapolem realmente o trabalho, o arroz com feijão da sindicatura, né, e precisem de eventos ou ações diferenciadas que chamem a atenção daquele público para ele realmente conquistar aquele pessoal, talvez isso seja o principal ponto que um síndico deveria ter para aquele perfil, e por aí vai. A gente pode pensar em inúmeras hipóteses aqui para entender o que coloca um síndico na frente e o que coloca um condomínio como mais complicado e um menos complicado. Acho que, em primeiro lugar, o que deve vir para o condomínio ser algo gerenciável seria existir o respeito. É muito importante que os moradores tenham e preservem a postura de respeito, seja com a equipe, principalmente a portaria, os colaboradores de base que nos auxiliam de maneira muito batalhadora todos os dias, né, mas chegando até o escalão do síndico ou escalão de vizinho também, né, que aí de igual para igual, você tem que ter o respeito com o próximo, é tudo importante, todos somos iguais e isso não pode ser esquecido para a gente conseguir prumar os nossos esforços no condomínio. Muito legal. Então, seguindo aqui o nosso método Odorico Paraçu de apresentação de programa, fizemos aqui um longo entretanto para chegar aos finalmente. Vamos ao nosso tema específico do programa de hoje, que é Copa do Mundo. Como é que o síndico profissional teve que se preparar para a Copa do Mundo nos mais variados condomínios, né? Que tem condomínio comercial que o pessoal vai fazer a divisão aí, morador, comercial, vai montar o festejo, vai ter suas programações aí festivas para essa Copa do Mundo, e tem os condomínios residenciais, que são uma outra situação também específica. Como é que vocês se prepararam como síndico profissional para desafios da Copa? Evento, como é que é lidar com evento grande e evento que pode envolver até pessoas de fora no próprio condomínio? Como é que é o desafio disso aí para a segurança, por exemplo? Legal, vamos então entrar no ponto-chave mais importante aqui do dia, né, que o pessoal está querendo saber. O que fazer na Copa para a gente ter mais segurança nessa reta final de ano? O que a gente pode trazer como regra para conseguir festividades mais harmoniosas e conseguir a tranquilidade que a gente almeja ter no nosso lar, né? Acredito que há ações que sejam de mais médio prazo ou longo prazo e ações que sejam de curtíssimo prazo, que o síndico precise se antenar. Entre as ações de mais longo prazo, cito que é importante a sindicatura revisar toda a infraestrutura de segurança que o condomínio possui. Isso não vai ser feito agora, mas é importante tocar nesse ponto, porque pode ser que seu condomínio não esteja adequado às necessidades daquele ambiente. Se o ambiente está muito acalorado, está diferente, pode ser que não dê vazão para a operação da segurança no seu condomínio. Então é importante revisar isso e a partir daí já ir criando os planos de contingência para qualquer situação que vá surgir nos próximos meses. Eu trabalho dessa forma. Com certeza. Até porque, né, você não está no Catar, né? Lá no Catar o cara não pode vender a cerveja. Mas no Brasil, ao contrário. No Brasil, a festa de Copa do Mundo vai ter cerveja, vai ter a mulherada, vai ter a turma querendo fazer a festa em comemoração e, às vezes, os ânimos se exaltam além da conta. Então, a equipe de segurança e o síndico tem que estar preparado para essas ocorrências, né? Como é que tem que ser feito esse preparo? Qual é a fórmula para organizar essa bagunça? Que é uma bagunça que fica no fim das contas, certo? Sim, se nós não tomarmos cuidado, a bagunça impera. Então, vamos colocar ordem na casa, vamos falar como fazer, o que pode, o que não pode, o que é legal, o que não é, e já se antecipar a isso, a tudo que pode ocorrer, né? Isso dá para qualquer síndico que está nos assistindo hoje, colocar na ponta do papel e colocar em prática já amanhã para o jogo do Brasil, né? Então, é importante ver quais ações de curtíssimo prazo ele consegue tomar, o que dá para ele estabelecer de procedimento, de comunicação, né? Faz um comunicado específico para tomar os devidos cuidados,
dado que a segurança nos condomínios ela depende de 3 coisas, principalmente da tecnologia que nós temos no condomínio, dos funcionários, né, em segundo lugar, mas também do morador, em terceiro lugar. E se nós não tivermos a colaboração desses moradores, nós não vamos conseguir um bom resultado. Então, a comunicação, um comunicado, uma circular nesse sentido, é sempre muito bem recebida nesses momentos. A gente espera um movimento maior, vamos trabalhar em cima disso. Mas revisar todo o tripé da tecnologia e da equipe também. Traçar os procedimentos da Copa é o segundo passo que dá para ele fazer de hoje para amanhã. Então, já sugiro que você sente com, enfim, que seja o representante da terceirizada ou os colaboradores orgânicos, se for um condomínio com porteiros orgânicos, e fale com toda a equipe de segurança o que deve acontecer nos horários de jogo, nos horários de intervalo, porque a quantidade de visitantes que aquele condomínio vai receber não está fácil. Vai ser algo que pode pegar de surpresa e é bom estar preparado. Então, qual é a dica? É sempre você ter aquela velha listinha preparada antecipadamente, para não ter surpresa, né? Porque na hora de fazer a filtragem de quem vai chegar, não vai chegar, complica demais, né? Sim. Como é que está esse planejamento em vários prédios aí que você está acompanhando? Depende muito do processo do condomínio para a identificação do visitante. Aí o procedimento vai mudar drasticamente. Se for um condomínio informatizado, o processo é bem diferente de um condomínio em que os visitantes só entram se for anunciado pelo interfone, confirmado pelo morador. Então, tudo isso tem que ser pensado antes de você falar, você abordar esse assunto com a equipe. E aí, modelar essas contingências, esse plano, à sua realidade ali daquele condomínio. Isso é importante. É isso que vai fazer o seu plano ser eficiente, ser eficaz e funcionar para garantir a segurança dos moradores. Uhum. Agora, nesse ano, o que você está sentindo aí de mobilização para essa Copa do Mundo? Uma Copa do Mundo diferente, que é uma Copa do Mundo depois de uma eleição, uma Copa do Mundo no final do ano, uma Copa do Mundo perto dos festejos quase natalinos, né? Ela vai chegar nesse ponto. Muitos prédios aí já estão fazendo a sua arrumação de Natal, né? Fazendo aqueles enfeites, aquela organização toda, deixar o espaço todo bonitinho para uma convivência, e tem uma Copa do Mundo aparece no meio. Como é que está sendo isso aí? Como é que as pessoas estão recebendo isso? O que está de fato acontecendo? Está tendo uma mobilização maior ou essa Copa ainda não pegou como poderia pegar? Eu vou colocar a minha visão, Jorge, mas eu não sei se todos vão ter a mesma visão. Eu tenho percebido que a Copa talvez não esteja, não tenha pego para todo mundo, mas os entusiastas sem dúvida estão atrás, mas eu tenho percebido sim uma intensificação na violência que a gente tem se deparado na cidade, em todo canto, impressionante. Eu fiquei pasmo hoje com situações, enfim, no meu círculo próximo, situações mais distantes que eu soube, né, e imagino como deve estar acontecendo em outros estados, né, eu não sei, não faço ideia, mas fico realmente surpreso com o que eu posso encontrar. Percebi situações acontecendo, tive inclusive ocorrência hoje até comigo, que me deixou um pouco receoso, né, onde eu tive de registrar BO, mas, enfim, com todos esses cuidados, com preparo, acho que nós vamos estar preparados para enfrentar qualquer tipo de situação. Acho que é isso. É estranho. Então, é o clima que a gente tem que estar preparado para tudo, na verdade, desse fim de ano. O Brasil está vivendo um momento bastante esquisito do ponto de vista institucional, isso acaba refletindo também no dia a dia das pessoas, né? A gente tem aí, amanhã, o dia do Jogo do Brasil, tem a possibilidade de uma cidade grande como São Paulo, por exemplo, amanhecer sem serviço de ônibus. Tem risco aí de acontecer uma greve. Como é que isso funciona? Como é que os condomínios operam nesse tipo de contingência, né? Você não tem nem como transportar para lá o seu empregado para trabalhar. Como é que você faz? Como é que é esse esquema no dia de jogo, né? Amanhã podemos ter uma greve. Qual é a contingência quando você tem esse tipo de situação? Como é que o síndico tem que lidar com esse tipo de caso? Amanhã não vai ter ônibus. Como é que você se vira nos seus condomínios? Vai variar também de acordo com o condomínio e com a região daquela equipe, daquele time. Se a equipe é grande,
é até um pouco mais fácil de absorver, dependendo da situação, é um pouco mais, enfim, contornável, né? Então, sabendo disso, é importante entender essa realidade, e aí eu acho que o síndico que já está há algum tempo no condomínio já vai ter esse plano bem estruturado, porque a gente passou pela maior prova durante a pandemia, onde a gente teve essa situação de dificuldade de locomoção em alguns momentos, então já devem ter passado pela prova de fogo nesse sentido, já devem ter alguma coisa em andamento que eles possam revisitar e já colocar em prática. Claro que vai haver alguma diferença, mas é melhor do que partir do zero. Sim. Com relação à pandemia, tá muita gente falando aí nessa volta, numa recidiva desse maldito Covid, vai e volta, voltou a infectar algumas pessoas de forma muito mais branda, mas mesmo assim incomoda, as pessoas sentem mal-estar, vão na farmácia fazer aquele exame caríssimo, descobrem que estão com Covid e começa o desespero e começa aquele rolo. Como é que tá? Os condomínios voltaram a sentir um pouco dessa paranoia que foi essa pandemia? Pandemia pandemônica, diga-se de passagem? Depende das pessoas, dependendo dos moradores, do perfil, sim ou não, né? Vai variar muito conforme o perfil do condomínio em que se está falando a respeito e de cada momento também um pouco, mas os procedimentos, eles podem ser tomados por precaução, né? Se for o caso de haver um entendimento de que aquela comunidade precisa, vamos em cima dos procedimentos e vamos cuidar enfim, não só da segurança, mas um pouco da saúde também, né? Vamos olhar para todas as áreas. Quais são os cuidados que ainda têm que ser mantidos, independentemente de Covid aumentar ou não aumentar? Melhorou essa questão da sanitária ou de cuidados de saúde nos condomínios? Melhorou concretamente ou o pessoal já relaxou em relação a isso? O que você observa no dia a dia? Com muita humildade e modéstia, nos meus condomínios melhorou. Porque a gente estabeleceu protocolos severos de como fazer a limpeza, principalmente no que eu citei anteriormente, que é o caminho que o condômino passa. Por quê? Porque ele vai estar se expondo nesses ambientes, principalmente. Sim. Então, a equipe tem que aprender isso e tem que manter. Isso é importante. Mas é claro que a parte do condômino de preservar é também um fator crítico, assim como na segurança, né? Se o condomínio possui moradores que não seguem os procedimentos de segurança, ele vai estar abrindo brechas ali para a segurança do prédio, abrindo situações onde você expõe o seu vizinho, porque a pessoa não foi nem identificada, pode ser um meliante, pode ser uma pessoa que não deveria estar ali, e todos sofrem com isso. É importante entender que cada um é super importante para fazer a sua parte. Muito bem. Jogo de futebol, vai ter jogo do Brasil quinta-feira, vai ter muita gente que pode se juntar aí para ver jogo. Que regras devem ser obedecidas no condomínio, regras de convivência, para que esse evento seja uma festa harmônica e não uma confusão dos diabos? É importante olhar primeiro para o regulamento interno, né? Dado que nós não decoramos, nós temos uma cultura de não lembrar das nossas regras da própria casa, dá uma repaginada, uma passadinha, se você pretende utilizar um ambiente da área comum, só para não gerar uma situação, né, complicada para si mesmo, onde você possa, enfim, ser penalizado ou fazer algo que não deva e prejudicar o condomínio, a estrutura ou a própria segurança mesmo. Então, é importante aproveitar o tempo que nós temos para fazer isso logo. E, ao chegar, seguir essas orientações, se necessário, tirar alguma dúvida com o seu corpo diretivo, com o síndico, com o zelador, talvez, dependendo da dúvida, e assim já agir de uma maneira mais consciente. Então tudo tem que ser preparado com antecedência, né? Como se você fosse organizar uma festa dentro da regra que o teu condomínio permite organizar a festa, é isso? Exato. O segredo é esse. Existem espaços específicos, Jorge, para cada tipo de situação, e na Copa os espaços mais sociais vão ser mais visitados, obviamente. Então, o condômino que tiver interesse em juntar um pessoal para assistir ao Jogo do Brasil, seja num cinema do condomínio, nos condomínios maiores, né, ou, enfim, num espaço social que tenha uma televisão, é importante daquilo estar no sangue do morador, e os visitantes, pelo menos, terem uma noção básica do que podem e o que não podem. Assim a gente não erra, assim a gente vai de maneira assertiva.
Legal. Além da Copa, a gente está no meio de um outro evento importante depois da eleição, que é o censo. O censo demográfico brasileiro é algo que está rolando. Vários prédios, vários condomínios estão recebendo a visita de censeadores. Como é que está sendo essa rotina? Eu descobri um negócio que eu não sabia. Você também pode fazer o censo, isso é um serviço importante. O censo pode ser respondido também individualmente por cada morador pela internet, além de você ter o recenseador que está visitando o seu prédio. Mas como é que os condomínios se prepararam para colaborar também com esse censo? O censo ele tem procurado os síndicos, porque entende que o espaço urbano ele é muito regrado pelos condomínios atualmente. Isso só tende a aumentar, inclusive. Então, o síndico tem desempenhado um papel importante, ele precisa estar em contato e comunicativo, aberto ao IBGE, para receber esse projeto que é o censo, né? E assim nós fazermos a nossa parte para dar dados estatísticos para a nossa população. Sem isso, a gente fica às escuras. Então, eu vejo isso como um dever do cidadão participar, seja pela internet, seja presencialmente. Muito provavelmente, o seu síndico vai saber como que vai funcionar, quais os dias de visitação do agente do IBGE, como identificar corretamente esse agente do IBGE. Tem vídeos também esclarecendo esse assunto na internet, no canal do próprio IBGE ou outros. E com essa informação já fica mais fácil de participar, mais rápido. Nós nem perdemos muito tempo. É uma coisa bem ágil, um processo bem rápido. Hoje fiz isso. Hoje eu respondi ao censo demográfico no prédio, no condomínio em que eu moro. É legal, a experiência que é importante, e muita gente não está se ligando disso. E eu não sabia que você podia responder, o recenseador me explicou, que eu vi uma baixa adesão, ele explicou, as pessoas podem responder ao censo pela internet, entrando no site do IBGE, responderem diretamente, respondendo por sua própria família. Então, isso já é uma ajuda, já acelera o trabalho, né? Então, fica a dica para a galera aí que está nesse momento também, Copa do Mundo, recenseamento. Agora, o tema que sempre é cuidadoso a nós aqui, que é a questão da segurança. O que você tem feito nos seus condomínios para melhorar a questão da segurança? Que é uma preocupação geral de todos, né? Tanto fora, tanto na rua, no ambiente da rua, até a chegada ao próprio condomínio. Legal, Jorge. Acho que o primeiro passo, o síndico, primeiro parar e respirar um pouquinho. Porque ele primeiro vai ter que entender qual é a cultura daquele ambiente que ele está inserido. E a cultura vai abranger alguns aspectos. Começo de conversa, o estado em que se insere a cidade. Né? Eu sou atuante, por exemplo, em São Paulo, então tem a cultura regional daqui de São Paulo para levar em consideração. O bairro onde os condomínios estão situados vai gerar uma diferenciação também de como montar um plano eficaz, né? Você também veio da pacata Rio de Janeiro, de onde eu venho também. Então sim. É outra experiência também. É verdade. Nós sabemos que tem uma diferença muito grande entre o Rio e São Paulo dos entregadores, que no Rio eles sobem até a unidade, em São Paulo isso é tido como algo quase que inconcebível. Uma heresia, uma heresia. Lá no Rio, não. Lá no Rio, se você não subir, se o cara não subir para te entregar, você briga. Não dá gorjeta. São Paulo é o contrário. Mas tem que dar, viu? Tem que dar, porque gentileza aí ao próximo que fez um serviço de entrega. Enfim, mas é realmente diferente, isso que eu estou falando. A gente tem que ter um olhar humano, muito mais do que o olhar de empresa, um olhar frio. Aí você tem que olhar com o calor do coração mesmo, entender o que vai acontecer, aonde que pode dar problema. Isso é importante nesse momento, para aí sim começar um plano. E juntando isso daí, aí você tem um plano legal. Você não vai ter muita brecha para marcar bobeira, vamos dizer. Legal. Marcel Bussolini Marques, você que está aí tocando esse trabalho brilhante aí da Co-Security, qual é a contribuição que a gente pode estar dando aí para os condomínios para melhorar a segurança desses ambientes condominiais? Bom, Serrão, boa noite, Flávio, Alexandro, todos que nos acompanham aí, né? Os fiéis participantes do programa, Elizabeth, Mariângela, o Edmilson, a Vanessa, que me apresentou aí o Flávio para participar do programa, meu amigo Luiz Bernardo, aí, amigo de 30 anos lá do Banco Real, que está numa transição de carreira, e eu mencionei para ele a questão da sindicatura, né?
Falei, olha, assiste o programa de hoje aí, que vai uma fera lá, como vários que já passaram por aqui, né? E se intera um pouquinho desse programa aí, que vai ser muito legal. Bom, Serrão, aquela preocupação da co-security externa, né? É claro que o Flávio já comentou aí toda a preocupação interna da segurança do condomínio, mas a questão externa, né? Que nos preocupa muito, né? Estive no Consegue Perdizes ontem novamente, e um grande número de ocorrências, né? Principalmente celular. Então, aquele amigo que chega, opa, estou aqui fora esperando para entrar no condomínio. Cuidado com o celular, porque todo dia tem ocorrência, né? Inclusive, no último final de semana, roubo de bicicleta, né? Aquelas bicicletas com valores elevados no primeiro S do condomínio, ali no subsolo. E aí, a responsabilidade é de quem? Vai lá na Constituição, né, Serrão? Vai lá no regulamento, tá certo, Flávio? Então, a gente pede aí toda essa atenção, né? Todo esse cuidado, a começar pelo trânsito, né? Que é aquela loucura, todo mundo quer chegar em casa rapidinho para assistir o jogo. Então, a gente sabe que tem umas confusões aí no meio do caminho. E, bom, a Co-Security vai estar colaborando aí nos pontos, né? Que temos nossas câmeras, né? Para prestar os serviços aí, tanto para os condôminos como para os munícipes, né? E levando as imagens aos órgãos de segurança, se porventura tivermos alguma ocorrência. Temos alguns casos aí interessantes, né, que vamos editar os vídeos e publicar para o pessoal tomar cuidado, inclusive com um flagrante da PM aí na região da Bela Vista esse final de semana, que fornecemos as imagens, né, uma prova-crime ali, então muito interessante. Então estamos à disposição aí e pretendemos ajudar a todos ali, Serrão. Muito bem. Alexandro, você que é o cara, o super vendedor Co-Security, está levando aí segurança, fazendo a rua ficar segura para o pessoal. Como é que, quem quiser conhecer o Co-Security, o que faz? Primeiro, vou pedir para a produção passar um videozinho de quem já está usando o Co-Security, e depois o Alexandro vai explicar qual é o caminho das pedras, para você ver o quanto compensa economicamente fazer o Co-Security para o seu condomínio e para a sua região. Solta aí, produção, aperta o play. Eu contratei a Co-Security porque eu precisava garantir a segurança dos meus clientes. Então, como moradora e empresária do bairro, os índices de criminalidade subiram muito e eu precisava que os clientes entrassem no coworking, saíssem do coworking com segurança. Estava correndo risco de perder clientes por esse problema. A diferença entre ter o meu sistema de câmeras, mesmo que voltadas para a rua, e o sistema da Co-Security é que, além de ser mais ostensivo, então os postes, as câmeras são mais ostensivos para os bandidos, elas são conectadas. Então, qualquer coisa que aconteça, eles conseguem seguir o caminho que o bandido faz e ter acesso a todas essas imagens de uma forma muito mais rápida e mais eficiente. Sandro, explica aí para a turma que quiser conhecer como é que faz, quanto é, quais são as facilidades que a Co-Security pode oferecer para cada condomínio. Boa noite, Serrão. Boa noite, Flávio, Marcel e todos que nos acompanham. É bem legal até uma das coisas que o Flávio abordou, dizendo a respeito do caminho do rei, né? Me chamou a atenção essa fala dele. A nossa preocupação é justamente essa, né? Quando o condomínio ele está chegando no condomínio, ele está saindo para passear com seu pet, ele está indo à padaria, ele está aguardando um carro de aplicativo, tudo isso faz uma grande diferença. E hoje a Co-Security está aí justamente com esse intuito, com esse propósito, de trazer a proteção nesse caminho do rei, né, na parte externa do condomínio. E é bem legal porque assim, o valor é muito acessível. As pessoas têm me abordado, têm me chamado no WhatsApp, têm me abordado pelo Instagram e perguntado: poxa, mas quanto que é para ter toda essa tecnologia no meu condomínio? Né? O custo é muito elevado, e quando você começa a falar com relação a custo e os valores que isso agrega ao condomínio, as pessoas têm ficado surpreendidas, né? Porque hoje a instalação de um totem de segurança, um poste com 3 metros de altura, com 3 câmeras, a ativação dele, R$ 1.099, com uma mensalidade de R$ 749, né? Por toda a infraestrutura que é embarcada, da tecnologia que é embarcada no equipamento, o serviço de monitoramento, isso é um valor irrisório.
uma das coisas que eu até costumo dizer, começa a ter muito caso de roubo numa região. Qual que é o primeiro ponto que vai ser afetado? O valor do seguro do imóvel e do veículo do morador. E quando você começa, através da CoSecurity, espantar essa bandidagem da região, você vê que esse valor de R$ 749 mensal, ele tornou-se ainda mais barato pelo aquilo que você pagaria pelo seguro. E uma das coisas que é muito legal para vocês que estão nos acompanhando hoje, acompanhando essa live, hoje, amanhã e até sexta-feira vai entrar Black Friday de verdade da CoSecurity. Opa, né? Novidade boa. Porque tem empresa que é o seguinte, chega nesse período, aumenta o valor do produto para depois falar que deu desconto. Então, não, se você procurar em outros programas, você vai ver que o valor tem sido o mesmo. Ativação R$ 1.099 do Tower, com a mensalidade de R$ 749, e do compacto, que de repente você tem um comércio, você no seu condomínio ele não tem uma área de recuo, que eu não possa colocar o equipamento, você pode colocar o compacto. O compacto, a ativação dele é R$ 599, com a mensalidade 389. E em cima desses valores, valor de ativação, 30% de desconto. Tá? Isso para quem fizer contrato quando? Qual o período dessa 26, Black Friday? Até o dia 26 do 11 agora. Então, assinou o termo de adesão até o dia 26. Alexandre, já precisa estar instalado? Não, porque vai ter todo o trâmite de instalação. Mas o termo de adesão já precisa estar assinado até o dia 26. 30% de desconto na taxa de ativação. Sensacional, né? Com certeza. Isso aí é Black Friday, não é Black Fraud, não. É Black Friday. Mas não acabou, Serrão. Então vamos lá. Esse cara gosta da promoção. Isso é o vendedor fera. Conta mais, então. Vamos lá. Vamos lá. A mensalidade no período de 6 meses também terá um desconto de 30%. Então, nos 6 primeiros meses, a mensalidade com 30% de desconto. Então, isso aqui é muito legal. Então, assim, é a empresa que acredita tanto no seu produto que ela não tem medo de dar um desconto, de entrar realmente na Black Friday para mostrar para todos os nossos consumidores, olha, vale a pena, vem fazer parte dessa rede de segurança, vem fazer parte dessa rede que mais cresce no Brasil, em São Paulo, que está expandindo e está trazendo tranquilidade para os nossos moradores. Então, é só acessar www.security.com.br e também ligar para esses telefones que estão passando aqui na tela embaixo da gente. Tá aí toda a informação para você. E o Alexandro, que também, muito esperto, coloca ali o telefone dele para você ligar diretamente. Ligue direto para essa fera, feche negócio com ele, peça mais desconto ainda que ele se vira e arruma para você. Não, mas tem todo um time aí preparado, acessando o site da CoSecurity, ou então ligando para um desses telefones que estão aqui. Tem todo um time preparado e que vai aí dar maior atenção. Lógico, se quiser dar a preferência para mim, eu vou ficar muito agradecido. Muito alegre, né? Vai ser o Papai Noel, né? O presente de Papai Noel, né? É verdade. Legal, bacana. Flávio, a gente estava tocando ainda em outras questões de segurança que são importantes de você ficar atento em relação ao condomínio. O Marcel falou nessa questão de garagem, desse acesso ao prédio. Qual é o cuidado que tem que ser tomado em relação a isso, por exemplo? Então, cada prédio vai ter um procedimento diferenciado em relação a rigor, forma, de apresentação dos documentos. Às vezes o prédio já está tão digitalizado, tão informatizado, que ele possui uma maneira específica do próprio morador já fazer o cadastramento do seu visitante, com alguma fotografia, ou então já mandar um link para ele preencher e colocar a sua foto que ele tira na hora e entrar isso já para o sistema do condomínio de maneira integrada com os equipamentos. Isso é muito legal e tal, mas não é todo condomínio que vai possuir todo esse aparato, toda essa forma. Então é importante entender qual é o processo daquele condomínio específico, se o processo é só interfonar para realmente confirmar se aquele é um acesso legítimo, né, de uma pessoa que vai visitar realmente, tá com um propósito definido, não passar por cima disso, seguir aquela orientação e ponto final. Se não tiver, só com autorização do próprio morador, esclarecida a questão,
E fazendo esse passo a passo, a gente mitiga os erros e os riscos. Isso é importante. Legal. Nosso tempo está acabando. Suas considerações finais, então, para a gente encerrar, fechar o nosso programa. Só um complemento legal ao que o que foi apresentado do Totem, dessa solução que amplia a nossa segurança para a parte externa dos condomínios, muitas vezes tendo jardins, tendo espaços ali de passagem. Eu acho que é uma das tecnologias muito bacanas para jogar a sua infraestrutura lá em cima e aí maximizar a percepção e realmente a efetiva segurança daquele condomínio, dado que o morador que vai estar passando por ali, ele vai ter esse recurso a mais para garantir que ele vai andar seguramente, né? E integrar isso a uma rede é super bacana, a uma construção mais de longo prazo, mas integrar isso a um programa, por exemplo, de vigilância solidária é super importante, é super bacana, e é uma medida que os síndicos precisam tomar à frente também, estar antenados, porque uma vez feito isso, aquela região ali pode reduzir o seu programa, seus níveis de criminalidade de uma maneira muito expressiva. Então, eu coloco aqui um apelo para que o síndico ele não só olhe para dentro do seu condomínio, mas sim também para fora e esteja preparado realmente para fazer a diferença ali naquela região. Muito bem. Marcel Bussolin Marques, sua saideira. Bom, um agradecimento aí, né, em nome da Co-Security ao Flávio, né, pela explanação que ele deu aí, realmente uma fera aí, falou bastante, propôs o tema aí sobre Copa do Mundo, que foi muito importante, né, e ele salientou bem essa questão do programa Vizinhança Solidária. Inclusive, tive com o Coronel Telmo lá na Unify no último sábado, né, falando sobre rede de proteção social, que tem tudo a ver com o PVS, né, ele é um dos pais aí do programa Vizinhança Solidária, junto com o Josué, lá do Consegue Perdizes, o Ricardo lá da Granja Julieta, Capitão Jaqueline, bom, uma série de pessoas, né? Coronel Barreto. Então, sempre a Co-Security acompanhando, né, esses eventos e tentando aprender um pouquinho mais aí. E obrigado a Vanessa, novamente, pela indicação aí do Flávio, que é a rede colaborativa, né, Serrão? Inclusive no programa. Exatamente. Fazendo novos É essa amigos. que conta. É essa que conta. Amigos de verdade colaborando para melhorar tudo. Para melhorar o mundo, para melhorar a vida de cada um. Esse é o ponto. Isso. Assim como o Edmilson e nosso amigo Alex aqui, que é meu sócio aí, né, Alex? Na participação no programa aqui, poxa, excelente. Muito bem. Muito obrigado. Alex, pode dar o tchau e compre comigo, né? Vamos para Black Friday Co-Security, né? Exatamente, não perca, gente. Até o dia 26/11 a promoção. Então, assim, entre em contato com a Co-Security, aproveite essa promoção que vale muito a pena. Obrigado, Flávio, obrigado, Serrão, Marcel e a todos que nos acompanham. Flávio, valeu muito pelas explicações, pela aula que você deu. Eu sou um entrevistador chato, que vou perturbando, imagina. Faço questão de perturbar todos os entrevistados, não põe. Então, tem que extrair o máximo que cada um tenha para trazer de informação relevante. E eu acho que muito do que você falou aí, quem ouviu a gente vai se incentivar a querer também ser síndico profissional, com certeza. Você deu a explicação exata da importância desse papel. Parabéns. Poxa, obrigado. Foi um prazer, na verdade, estar aqui. Você falou que você é um apresentador chato, não senti isso. Mala! Me senti à vontade aqui para trocar uma ideia com vocês e gostei pra caramba. Obrigado mesmo pela oportunidade de trazer um pouquinho, né, e visões diferentes. E contem com o meu apoio, sim, sempre. E nos indiquem os amigos aí, Flávio. Com certeza, isso faz parte. Isso aí. Maravilha, gente. Participaram desse Co-Security 36, Flávio Guimarães Pierobon, Marcel Bussolin Marques e Alexandre Oliveira. A gente vai voltar quarta-feira que vem, sempre às 20 horas. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, mande a sua opinião, interaja com a gente. Esse programa é feito para você. A gente está aqui na Co-Security para te devolver às ruas. A rua tem que ser para você. Então, voltamos semana que vem. Grande abraço, fiquem com Deus e até lá.
Hoje em dia está impossível andar nas ruas e se sentir seguro. É hora de fazermos algo diferente. Vamos unir condomínios, comércios e residências em uma solução inovadora de segurança. Conheça a CoSecurity e tenha as ruas de volta para você por um valor acessível. Junte-se à maior rede de vigilância urbana de São Paulo e aproveite o desconto promocional. Colabore, compartilhe. CoSecurity. www.segurançacolaborativa.com.br. Ligue 11 3393 1742. CoSecurity é HNA.